Bom dia, amados irmãos. É com muita alegria que nós temos esse encontro virtual novamente. Pedimos licença para chegar até aí a sua casa, encontrar a sua família nessa manhã de domingo, dia 19 de abril, em que estamos juntos para meditar na palavra do Senhor. Ainda não é o domingo que a gente está de volta ali na Rua General Gallieni, número 166, na nossa Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, mas o Senhor está no controle. E isso não tira a nossa alegria de servi-lo, nem a nossa esperança de que voltaremos lá, conforme a vontade do Senhor, no tempo certo, para agradecê-lo, para termos comunhão uns com os outros. Antes da gente orar ao Senhor, antes da gente estudar a palavra, eu queria te convidar a entrar em contato conosco através das redes sociais. Procure no Facebook, Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, e também no YouTube, no nosso canal. Caso você seja membro de um ou esteja inscrito em um e não no outro, por favor se inscreva nos dois para você receber a nossa notificação e poder estar mais perto ainda nesta comunhão. Inscreva-se no YouTube e coloque lá, clique no sininho, marque todas as notificações para que você receba todos os avisos quando nós estivermos ou ao vivo ou então com alguma estreia, lançando algum vídeo novo. Muito obrigado pela sua presença conosco, muito obrigado porque nós temos essa oportunidade de nos aproximarmos. Convide o pessoal que está na tua casa aí, se você não mora sozinho, convide, peça que todos parem nesse momento. Esse não é um pedido do pastor, esse é um pedido do próprio Deus, no sentido de que nos congregarmos da maneira como nós podemos, ainda é um mandamento do Senhor, mesmo em tempos aí de isolamento. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor era virtual, neste sentido em que nós estamos. Te convido então para orarmos ao Senhor nesse momento. Vamos pedir ao Senhor a iluminação do seu Santo Espírito, para entendermos a mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. Feche os seus olhos, concentre-se em Deus, vamos elevar os nossos pensamentos a Ele nesse momento. Amado Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença. Sabemos que o Senhor está com os ouvidos atentos e o Senhor está querendo nos ouvir nesta manhã, e o que temos a Te dizer é que queremos também ouvir o Senhor e queremos aprender de Ti. Ó Pai, nós deixamos de lado e pedimos que caia por terra nesse momento todo e qualquer sentimento de autossuficiência, qualquer sensação de que estamos completos, de que não precisamos mais estudar a Tua palavra, ou de que aquilo que sabemos é suficiente para nos sustentar. Pelo contrário, Deus, leva-nos de volta ao primeiro amor, aqueles primeiros dias da conversão, onde a nossa fome e sede pela Tua palavra eram tamanha que os nossos familiares não entendiam. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-nos novamente desta sede, desta fome, para que juntos com a alegria da salvação estejamos radiantes, Senhor, testemunhando de Ti para os nossos familiares e para este mundo. Ilumina, Senhor, a nossa mente e o nosso coração neste momento. Não permita que nada venha nos atrapalhar de ouvir a Tua doce voz. Fale conosco, ó Deus, é que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo número 24, onde faremos a leitura dos versos 36 a 43. Lucas 24, de 36 a 43. Diz assim a palavra. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles.
aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Amados, o Evangelho de Lucas, ele vai nos trazer detalhes sobre aquele domingo da ressurreição. Nós estamos ainda nas comemorações da Páscoa, nesta primeira semana, hoje é o segundo domingo da Páscoa, e podemos relembrar, para a glória do Senhor e para a evangelização dos povos, o fato que marca a existência do cristianismo e que traz a nós a certeza de que a nossa fé não é vã. Que o Senhor Jesus, Ele não somente morreu, mas Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos diante de nós uma passagem que vai trazer para nós muito significado, porque não somente aqui nesta passagem, mas já desde aquele domingo de manhã, quando Jesus aparece primeiramente às mulheres e depois no caminho para Emaús, aqueles dois discípulos que estavam seguindo para esta cidade, Ele agora aparece para os seus próprios discípulos, os 11 que estavam escondidos, atemorizados, dentro de uma casa trancada. Bom, os discípulos do caminho de Emaús, você pode verificar aí no início do capítulo 24, ou no decorrer desse capítulo 24, eles tiveram ali os seus entendimentos, os seus olhos abertos, como Jesus, Ele dá graças e parte o pão, estando com eles ali reunidos. Naquele momento eles percebem isso, e no mesmo instante Jesus desaparece da frente deles. Aqueles discípulos conversam entre si e dizem: olha, é por isso que o nosso coração ardia quando Ele nos expunha as Escrituras, é porque era o próprio Senhor. E tempos depois eles voltam, na verdade no mesmo dia, eles voltam 10 quilômetros, retornando para Jerusalém, para contar aos outros discípulos de Jesus o que acontecera. E eles entram ali naquela casa e começam a conversar, a mostrar o que tinha acontecido, só que eles encontram os discípulos ali com medo. Por quê?
Vamos nos lembrar que o Império Romano, em comum acordo com os líderes judaicos, tinha colocado soldados para guardar o túmulo onde Jesus estava. Eles tinham medo de que os discípulos de Jesus roubassem o corpo de Jesus e depois dissessem: olha, ele ressuscitou. Mas nós sabemos que a história não foi nada, não tem nada a ver com isso. A história verdadeira é que o próprio Senhor foi ressurreto por Deus Pai e saiu do túmulo. Então eles tinham medo de que viessem atrás deles, cobrando a eles ou investigando por que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. E eles estavam ali amedrontados por, no mínimo, saber que poderiam ser presos ou, quem sabe, pagar com a própria vida pelo corpo do Senhor não estar mais lá no túmulo. Hoje, para a gente, no século 21, e tendo a palavra do Senhor completa, todo o cânon, a gente consegue entender e visualizar a história como um todo, mas para eles ali ainda não. E a gente vai ver que neste texto, os discípulos do Senhor ainda eram incrédulos. Na meditação deste dia, nós vamos aprender que Jesus traz a paz, não importa a circunstância que estamos atravessando. Bom, havia medo, havia uma circunstância de medo naquele momento, mas também era uma circunstância oportuna. Oportuna para quem? Para o próprio Senhor Jesus. É muito interessante que a gente observa nos evangelhos o Senhor, ele trabalhando e trabalhando muito, ele pregando dia e noite, ele ensinando, ele curando, ele atendendo as pessoas, e mesmo depois de ressurreto, Jesus não para de trabalhar. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e ali Jesus tem a oportunidade de ensinar e de atuar para que a fé daqueles homens fosse transformada. Jesus Cristo, então, ele entra naquela casa. O evangelista João vai dizer lá no capítulo 20, versículo 19, que os discípulos estavam reunidos e as portas da casa estavam trancadas. E a palavra que Jesus traz é: paz seja convosco. E eu tenho certeza que, com certeza, se nós estivéssemos lá quando isso aconteceu, a gente sentiria de tudo menos paz. Como é que pode você estar com a porta de casa trancada, a janela trancada, e de repente aparece alguém em carne e osso e diz a você: paz seja convosco. Bom, diante desta palavra, os discípulos estavam atemorizados. Só que esta paz seja convosco que Jesus trazia ali para os seus discípulos não era simplesmente uma saudação judaica muito comum naquela época. Quando Jesus diz paz seja convosco, Jesus estava aproveitando também a oportunidade de mostrar que os seus discípulos estavam perdoados de terem abandonado o Senhor nos momentos cruciais dos seus últimos dias antes de ser crucificado, melhor dizendo, nas suas últimas horas. Desde lá do jardim do Getsemane, a gente observava isso. Jesus pedia para os discípulos estarem em oração, e Jesus foi e voltou, e os discípulos não aguentavam. Os discípulos dormiam, pegavam no sono, ao ponto do Senhor exclamar: será que nem por uma hora sequer podeis vigiar comigo? E é chegado o momento da crucificação, e os discípulos eles estão amedrontados. Pouco tempo ali depois, o próprio apóstolo Pedro chega a negar Jesus. Quando Jesus diz paz seja convosco, ele está dizendo para Pedro e para todos os outros: vocês estão perdoados. Paz seja convosco, conforme dissemos, não é somente uma saudação, mas aqui também é uma palavra de consolo. Estejam calmos, estejam atentos, não importa mais o medo, o que importa agora é a minha presença. É isso que o Senhor está mostrando para eles e também para nós. Quando o medo nos alcança, precisamos ter a certeza que Jesus não vai embora. Às vezes, pela angústia, pelo medo, qualquer outro sentimento que tenhamos, a gente pode pensar que Deus nos abandonou, mas a verdade é que Ele sempre está conosco, porque é a sua promessa sendo cumprida, aquilo que está registrado em Mateus no capítulo 28. Jesus ele vem pacificamente para mostrar que os discípulos estão perdoados e aproveita assim esta oportunidade de reconciliação. No versículo 37 a gente encontra também que os discípulos atemorizados e surpresos acreditavam que estavam vendo um espírito. Se você pegar outras traduções, como a tradução na linguagem de hoje, está escrito lá um fantasma. Eles pensavam: olha, alguma coisa aconteceu, não é possível.
a porta está trancada, tem um espírito aqui falando conosco, tem um fantasma aqui falando conosco. Mas Jesus, ele faz questão de mostrar novamente que ele não é um espírito no sentido de aproximar-se ou falar com as pessoas sem ter corpo. Tal fato tinha acontecido também no sentido dele mostrar que ele era de corpo normal, né? Conforme qualquer ser humano, quando Jesus ele anda e vai ao encontro dos discípulos que estão no barco, quando ele anda por sobre as águas. Naquela ocasião também, apesar da gente dar muito foco no milagre de Jesus andar por sobre as águas, a principal mensagem daquele texto é: Jesus tem corpo, Jesus não é um fantasma, Jesus não é um espírito. Bom, agora nós temos aqui o Senhor Jesus tendo o cuidado de fortalecer a fé dos seus discípulos, tendo o cuidado de mostrar a eles que é Ele próprio, Jesus em carne e osso, ressurreto. O medo e as imaginações às vezes nos assustam, e eles são inimigos da nossa fé, mas quando nós damos ouvido ao que o Senhor Jesus Cristo nos diz, nós temos a nossa fé aumentada pelo poder do Senhor Jesus. Não é à toa que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, e ali estava o próprio Deus falando com seus discípulos, e hoje temos o próprio Deus falando conosco através da sua palavra revelada. Não importa se é momento de medo, não importa se é uma circunstância de dúvida, o Senhor quer falar conosco, e sempre que Ele quer, Ele fala. Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para a glória do seu nome e para que o seu plano de redenção e salvação chegue a todos os seus amados escolhidos. Havia uma oportunidade ali também, que era para que os discípulos passassem a crer. E isso às vezes assusta a gente, não é? Aqueles homens que andavam com Jesus dia a dia, que viram vários milagres, participaram ativamente dos milagres junto com Jesus, muitos deles ainda não criam no Senhor conforme deveriam crer, e muitos deles não estavam acreditando que Jesus tinha sido ressurreto. Quando a gente observa esse texto lá no Evangelho de João, a gente aprende também que Jesus fala de novo: Pai seja convosco, porque agora a gente vai ouvir uma repreensão do Senhor Jesus a partir do versículo 38. A repreensão, ela vem porque Jesus está mostrando que não era para eles se sentirem assim, diz o versículo 38. Porque estáis perturbados, e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Quando em qualquer circunstância nós estivermos perturbados, é possível que surja dentro do nosso coração algum pensamento que nos faz mal, que tira a nossa paz. E muitos pensamentos desses perturbam a nossa mente e surgem de enganos sobre aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus. É por isso que Jesus aqui ele se apresenta e vai mostrar as suas mãos e os seus pés, a partir do versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, o Senhor mostrou as mãos e os pés. Irmãos, a palavra de Jesus é poderosa para que haja conversão, para que passemos a crer nele como suficiente Salvador de toda a nossa vida e não somente das nossas almas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo lá na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: toda a escritura ela é inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa que nós devemos viver. Jesus Cristo, ele conhece o que nos perturba a mente e o coração, e ele está disponível, ele vem ao nosso encontro. Não é necessário que a gente o procure primeiro. A palavra nos diz que se nós hoje amamos o Senhor é porque ele nos amou primeiro. Foi ele quem nos encontrou, foi ele que nos achou, foi ele quem nos deu o dom da fé, e que nesta manhã também quer te dar este dom para que você possa acreditar no Deus verdadeiro. Terceiro ponto, irmãos, dessa meditação, houve também ali provas da ressurreição de Jesus para que houvesse paz no coração dos seus discípulos.
Isso está registrado lá entre os versículos 39 e 40 que a gente acabou de ler, e a gente consegue entender que quando Jesus ele mostra ali o seu corpo, se coloca disponível, as suas mãos já não são mais as mesmas, no sentido de que agora elas estão feridas, perfuradas pelos pregos que cravaram o nosso Senhor na cruz do Calvário. O mesmo acontece com seus pés. Quando Jesus convida os discípulos a olhar, e aqui, olha, vede minhas mãos e os meus pés, ele está mostrando as marcas do seu amor por cada um de nós, e não somente pelos discípulos ali reunidos. E isso, irmãos, traz uma mensagem impactante para nós. Saber de que o Senhor foi até o fim, até a morte de cruz, por nos amar incondicionalmente. Aqueles que conhecem corretamente o Senhor Jesus Cristo e que pertencem a Ele, não terão medo no dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. A palavra de Deus nos diz que todo olho o verá, toda língua o confessará, todo joelho se dobrará diante dele, e que o Senhor aparecerá a todos no mesmo instante. E aqueles que são seus chamados e escolhidos, que vivem na presença do Senhor, não se amedrontarão, porque o Senhor já nos concedeu o dom da fé, para acreditarmos, para confiarmos e para termos a esperança de que nenhuma palavra do Senhor é mentira. Pelo contrário, todas as promessas do Senhor já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou ainda se cumprirão, e nenhuma delas ficará sem este cumprimento. As provas que Jesus Cristo apresentou para os seus discípulos trouxeram uma satisfação no sentido de que agora os discípulos creram, e a partir desta satisfação havia paz para que eles fossem adiante. E a gente consegue verificar isso em vários outros textos da palavra do Senhor, mas principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, onde vemos os discípulos pregando a palavra, curando, ensinando, levando o Evangelho até os confins da terra, conforme Jesus tinha dito que eles precisariam levar, porque eles tiveram a fé deles confirmada no Senhor, que é verdadeiramente ressurreto em corpo. Não é uma alma somente, não é um espírito somente, muito menos um fantasma. Da forma como os discípulos viram o Senhor andando com eles durante 3 anos e meio no ministério de Jesus, eles também viram o Senhor ressurreto. O final do capítulo 24 não é o objeto da nossa mensagem nesta manhã, mas nos mostra que houve a ascensão de Jesus. Jesus não somente apareceu, e diz a palavra que pelo menos 18 vezes após a sua ressurreição ele apareceu, e a mais de 500 pessoas, mas o Senhor também, ele subiu aos céus, sendo elevado para a presença de Deus, onde está assentado, reinando, onde ele de lá virá nos buscar para poder julgar a todos os vivos e os mortos. Para concluir esta palavra nesta manhã, eu gostaria de retornar a alguns pontos e te trazer a meditação. Eu não sei qual é a circunstância que você tem passado. Talvez seja o desemprego, talvez seja a doença que te assola, talvez seja a falta de esperança de que o teu filho ou a tua filha volte aos caminhos do Senhor. Talvez seja a falta de esperança de que o teu casamento possa ser restaurado. Eu não sei qual é o problema que você tem encarado, e se há medo de encarar a vida por conta deste problema, medo do que os outros vão dizer, medo do que os outros vão pensar, medo de qualquer outra coisa. Mas a verdade é que o Senhor, que disse aos discípulos, paz seja convosco, ele também diz a nós, paz seja convosco. Paz seja contigo, meu irmão, paz seja contigo, minha irmã. Receba a palavra do Senhor nesta manhã, que quer acalmar o teu coração, que quer mostrar a você que Ele continua no controle. Não importa o que os outros dizem, não importa nem mesmo o que você está pensando, o Senhor continua no controle de toda a situação. E mesmo no meio do medo, mesmo no meio da dúvida, existe a oportunidade. E nesta manhã temos a oportunidade de termos mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor quer nos converter a Ele. O Senhor quer fazer com que a gente desista dos nossos caminhos que não o agradam
para que a gente se volte para a cruz de Cristo, para o caminho de Jesus, o caminho que conduz à eterna salvação e agrada ao Pai. E nesse momento também, quando há medo, há ali também provas de que Jesus está vivo. E quando a gente fala sobre Jesus estar vivo, muitas pessoas duvidam, mas aqueles que têm um relacionamento com Jesus sabem do que eu estou falando, sabem que Ele é um ser vivo, sabem que a gente não pode se referir a Ele, dizendo que Ele agia somente, porque Ele continua agindo. O Senhor está vivo, e é este Senhor vivo que te convida a entregar o seu caminho ao Senhor. É este Senhor vivo que nesta manhã está falando ao teu coração: não tenhas medo, a minha paz é contigo. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento, porque não é a paz que nós homens conhecemos, é a paz que vem dos céus, é a paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Havendo a paz, nós podemos seguir adiante e servi-lo e agradecê-lo e descansar no Senhor. Fazemos a nossa parte em tudo o que precisamos fazer, mas precisamos crer que o Deus dos impossíveis, Ele está presente conosco. O seu Espírito Santo hoje habita em nós. Para você que é membro do corpo de Cristo, para você que é membro desta igreja triunfante e militante, para você que já conhece o Senhor Jesus, permaneça firme, estude a palavra do Senhor com afinco, não deixe de cultuar ao Senhor simplesmente porque você não está indo à casa de Deus, no sentido do templo, mas lembre-se que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu habitar dentro de nós, e por isso que seu Espírito Santo faz morada conosco. E você que é novo na fé, ou pela primeira vez ouviu sobre a ressurreição de Cristo Jesus, creia que o Senhor tem um plano na sua vida também. O que você precisa fazer? Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se de uma vida em que você não deu atenção ao Senhor ou à palavra do Senhor quando era pregada. E diga sinceramente ao Senhor: Senhor, eu estou começando nesse caminho, eu ainda tenho muitas dúvidas, eu tenho ainda a minha fé muito pequena, eu não sei o que fazer. Peça ajuda ao Senhor. Ele certamente ouvirá a tua voz, Ele certamente irá ao teu encontro, porque a palavra nos ensina que Deus não rejeita o coração contrito, e o Senhor Jesus é o nosso Deus. Que essa palavra seja aplicada em cada uma das nossas vidas, não somente no dia do domingo, dia do Senhor, mas todos os dias, não somente no período de isolamento, mas também quando pudermos ir e vir com mais liberdade. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar novamente, encerrando este momento. Senhor, nós te agradecemos, porque quem fala conosco não é o pastor, mas o teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra foi lida, pregada, exposta na dependência do teu Santo Espírito. E sabemos que o Senhor completará a boa obra, alcançando aqueles a quem o Senhor quer alcançar para a glória do teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que mesmo aqueles que não ouvirão esta mensagem neste domingo, que muitos dias, talvez meses depois, o teu Espírito Santo ainda os encontre e ainda converta corações para a glória do teu nome. Dê a eles, Senhor, a mesma alegria que nós, teus filhos, já temos, a alegria de sermos salvos e nos sentirmos completos em Ti. Cuida das famílias que estão atravessando um período de medo. Cuida, Senhor, das pessoas que estão atravessando dificuldades financeiras. Cuida daqueles, ó Pai, que estão encarando doenças das mais distintas e mais perigosas, sem a esperança da cura. Sabemos que o Senhor pode curá-los, se esta for a Tua vontade, e clamamos para que isto aconteça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, e que governa soberanamente sobre cada um de nós, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, repousem sobre a vida dos incrédulos, trazendo a alegria da salvação, repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, repousem sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e todo o mundo, trazendo a paz, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Nós nos vemos logo mais à noite. Fique ligado nas nossas redes sociais. Procure-nos no YouTube, procure-nos no Facebook. Faça a sua inscrição. Ela é muito importante para que a gente continue a levar este Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor Jesus nos ordenou. Deus te abençoe e te dê um ótimo domingo para a sua família também.